Nesta manhã de sábado, 28 de setembro, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, 43b a 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos quase finalizando o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês em que tivemos a oportunidade de aprofundarmos mais na palavra de Deus, buscar entender melhor a palavra de Deus, não só aquilo que Jesus fez e faz por cada um de nós, mas também buscar entender e também acolher aquilo que Jesus nos diz, a sua palavra. 28 dias já que estamos celebrando o mês da Bíblia, que estamos vivenciando mais de perto a palavra de Deus. E Jesus continuava conversando, ensinando, falando à multidão, aos seus discípulos. E o Evangelho nos relata que todos estavam muito admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Poderíamos aqui pensar um pouquinho, você também que está do outro lado, poderia pensar em alguns dos milagres que Jesus pôde realizar. De qual você está lembrando neste momento? Pensei aqui naquele primeiro milagre de Jesus, quando ele transformou a água em vinho. Pensei naquele milagre, naquela ação de Jesus, quando aquela mulher considerada pecadora foi levada diante de Jesus, com aquela multidão com pedras na mão para apedrejar aquela mulher, e Jesus simplesmente teve compaixão e misericórdia e salvou não só a vida física daquela mulher, mas também salvou a sua alma. Pensei também na cura daquele cego lá da beira da piscina, que já há tantos anos estava ali, e Jesus devolveu a visão, deu a visão a ele. E aí você pode pensar em outras ações de Jesus. Na multiplicação dos pães, claro, diante da multidão, este grande feito, onde mais de 5.000 homens comeram, dizia o Evangelho, sem contar as mulheres e crianças, né? Então a multidão estava admirada com todas essas coisas que Jesus fazia. Mas eles não conseguiam ainda entender o que Jesus dizia com palavras. O que Jesus fazia
eles estavam admirados, entendiam tudo que Jesus fazia, mas não conseguiam ainda entender o que Jesus dizia, quer dizer, aquilo que ainda estava para acontecer. E o Evangelho prossegue dizendo que Jesus, então, disse aos discípulos, chamou assim a atenção para dizer, olha, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. Por quê? Porque eles ainda não conseguiam entender o que Jesus estava falando. Na verdade, eles só conseguiam enxergar com os olhos da carne, mas não conseguiam enxergar com os olhos da fé aquilo que ainda estava para acontecer. Por isso Jesus disse, prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. E Jesus começa a falar daquilo que lhe vai acontecer, no sentido de falar da sua paixão, da sua morte, mas também falar da sua ressurreição. Comentávamos um pouco sobre isso, né? O passo que nós precisávamos dar no dia de ontem, de enxergar Jesus como Messias, como Salvador, como Cristo de Deus. Então Jesus diz também hoje a cada um de nós, prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus gostava de se apresentar como Filho do Homem, quem sabe para deixar mais claro para todos que ele era verdadeiramente Deus, mas que também ele é verdadeiro homem. Por isso gostava de se apresentar como Filho do Homem. O Filho do Homem aqui é o próprio Jesus. E Jesus falando que o Filho do Homem vai ser entregue, os discípulos não conseguiam entender, até porque os discípulos estavam ligados, pensando numa outra dimensão, estavam pensando num Jesus poderoso. Tudo isso de ser entregue nas mãos dos homens, de passar pela cruz, tudo isso estava fora de suas expectativas, de suas ambições. Eles sonhavam com um Salvador glorioso. Como eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando, apenas o que Jesus fazia, ao mesmo tempo eles tinham medo de perguntar Jesus, de pedir explicação a Jesus do que significava aquilo que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Os discípulos não conseguiam compreender isso que Jesus dizia. No final do comentário inicial, no início deste programa, tinha uma pergunta assim, né? Nós que já sabemos tudo que já foi realizado, nós cremos firmemente naquilo que Jesus fala? Ou nós buscamos outros sinais? Vamos pedir ao Senhor que conceda a graça a cada um de nós. A graça de podermos ouvir a sua palavra, a graça de podermos entender a sua palavra e muito mais, a graça de podermos viver a sua palavra no dia de hoje, neste último sábado do mês da Bíblia, do mês de setembro. Que o Senhor, concedendo-nos esta graça de escutar, de acolher e de viver a sua palavra, saibamos assim servir melhor
aos outros, servir melhor esta palavra, servir melhor a Deus na pessoa dos que nos rodeiam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.